carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 3, a palavra de Deus nos diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, hoje a palavra de Deus estará nos falando sobre algumas características de um casamento feliz, um casamento duradouro, um casamento que o casal se sente realizado de verdade para a glória de Deus. Meus amados, hoje em dia, muitos casais vivem juntos, porém não vivem a felicidade de um verdadeiro casamento. Não vivem a alegria de um verdadeiro casamento segundo os propósitos de Deus, para o homem e para a mulher, quando os dois devem se tornar uma só carne. Qual é a razão disso? De muitos casamentos não viverem esta felicidade? As influências de uma sociedade corrompida. As influências de uma sociedade que abdica ou deixa os propósitos de Deus de lado e querem viver da sua maneira. Casais que vivem das suas maneiras. Casais que vivem tentando serem felizes, buscando a felicidade nas coisas desse mundo, buscando a felicidade em passeios, buscando a felicidade no dinheiro, buscando a felicidade no sexo, buscando a felicidade somente nas coisas materiais. Esquecem a base do casamento, que é a vida espiritual. A palavra de Deus nos diz no Salmo 127, o versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, se Deus não unir o casal, se não for a união espiritual do casal, onde os dois passam a se constituir em uma só carne, então esse casal não vai ser feliz. A Bíblia diz: inútil vos será se levantar de madrugada, comer o pão de dores, dormir tarde, não é? Muitas pessoas trabalham, se esforçam, querendo ter um casamento feliz, com esforço humano, e não conseguem. Podem até conseguir viver juntos. Podem até conseguir viver juntos, como duas irmãs que não se casaram, as duas vivem juntos, ou juntas, não é? Vivem lá numa casa, ficam velhinhas as duas, daqui a pouco uma morre, a outra morre também. Ficaram juntas a vida toda, mas não eram um casal. Existem casais que têm uma vida mais ou menos assim. É uma união meramente ligada pelo amor filos. Não existe o amor ágape, não existe o amor eros. O amor filos é aquele amor que existe entre os parentes, o irmão para com a irmã, não é? O pai para com o filho. Precisa o casal ter nesta relação também o amor eros, o amor ágape acima de tudo. Tá certo? O amor eros é um sentir atração pelo outro, gostar do outro, sentir prazer de estar com o outro, sentir desejo de estar com o outro, não é? Viver bem sexualmente. O amor ágape é aquele que não tem interesse, que o marido procura fazer o bem da esposa, amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa amar o marido como a igreja ama a Cristo. E mesmo nas nossas fraquezas, nós conseguimos administrar isso. Por isso que a Bíblia diz: o marido pague a mulher. Ou seja, você deve, marido, a sua esposa a devida benevolência. O que é? Fazer a vontade de Deus no seu casamento.
Da mesma forma, a mulher pague ao marido. Oh, amado, se cada um fizer a sua parte, então, qual é a primeira característica? Qual é a primeira característica de um casamento duradouro? A primeira característica de um casamento que vai, poderíamos dizer assim, ficar até um dos dois morrerem ou partirem para a glória. A primeira característica é que o casal, os dois, assumem o compromisso do casamento diante de Deus e da vontade dele. Veja bem, meu casamento, ele não se rege pela minha vontade. Eu não posso querer conduzir meu casamento pela minha vontade. Meu casamento tem que ser conduzido pela vontade de Deus, pelos seus propósitos. Quando eu quis conduzir meu casamento pela minha própria vontade, no tempo que eu não era crente, dava tudo errado. Era a minha cabeça quem me guiava. Era a cabeça da irmã Sandra quem guiava ela. E dava tudo errado. Nós não tínhamos harmonia. Então, meus amados, a primeira característica de um casamento duradouro, um casamento feliz, um casamento estável, um casamento forte, é que os dois assumem o compromisso do casamento dentro dos propósitos e da vontade de Deus. Eu tenho que abdicar da minha vontade para fazer a vontade de Deus no meu casamento. E sabe o que é que acontece? O que acontece é que você vai, com o tempo, mudando o seu caráter. O caráter cristão vai tomando lugar na sua vida. E as coisas que você gostava, que atrapalham o seu casamento, vão ficando para trás. E você vai adquirindo novos hábitos, novos comportamentos em relação ao seu casamento, nova maneira de tratar a sua esposa, o seu marido. E assim, meus amados, o casamento vai ficando estável e feliz. Aleluia. Então veja bem, primeiro, assume o compromisso do casamento diante de Deus e de sua vontade, não é? O que prevalece não é a minha vontade. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus no meu casamento. Segundo, veja bem, além de prevalecer a vontade de Deus, os cônjuges, todos dois, têm que possuir vitalidade espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ver, eu vou falar de vitalidade espiritual. Veja bem, você vai ver maridos que dizem assim: olha, minha mulher não é crente, mas eu sou feliz com ela. Você vai ver mulheres dizendo assim: olha, meu marido não é crente, mas eu sou feliz com ele. Mas você vai ser mais feliz ainda quando ele for crente. Você vai conhecer melhor a felicidade quando ele for crente. Você vai conhecer melhor a felicidade quando sua esposa for crente. Pode acontecer isso? Pode sim. Pode, porque mesmo pelo fato de a pessoa não ser crente, a pessoa muitas vezes no seu comportamento, ela já demonstra um certo padrão, uma certa característica de um comportamento cristão, não é? É um homem que não é crente, mas é um homem cumpridor de suas responsabilidades. É uma mulher que não é crente, mas é uma mulher cumpridora de suas responsabilidades como mulher. Uma mulher que corresponde ao marido. Uma mulher que procura fazer tudo dentro de um padrão certo. Tem as fraquezas dele porque não é crente. Mas a Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz, olha, quando a mulher for casada com um homem não crente, se ele consente em viver com ela, não o deixe, porque o homem não crente é santificado pela mulher. Da mesma forma, quando uma mulher não crente é casada com um homem crente e consente em viver com ele, não a deixe, porque a mulher não crente é santificada pelo marido. Então veja só,
Os cônjuges precisam ter vitalidade espiritual para que o casamento seja completo. É necessário que haja essa vitalidade espiritual. Do mesmo jeito que eu falei de um marido crente e uma mulher não crente e vice-versa, eu quero falar também o seguinte: às vezes você olha para os dois e todos os dois declaram que são crentes. Declaram que são crentes, mas sabe o que acontece? Vivem uma eterna briga. Não se compreendem. Sabe por quê? Porque não possuem, não têm vitalidade espiritual. O que é vitalidade espiritual? Um casal precisa entender que o marido precisa orar. E a mulher também precisa orar. Um casal precisa entender que a mulher precisa praticar atividades espirituais e o marido também precisa praticar atividades espirituais. Se Deus não edificar o casamento, em vão trabalho os que edificam. Então, vejam bem, primeira característica, assumir o compromisso diante de Deus. Tá certo? Eu tenho que viver não para mim, para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus no meu casamento. Quando eu faço a vontade de Deus no meu casamento, eu procuro tratar melhor minha esposa, amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Da mesma forma, a minha esposa deve fazer a mesma coisa. Segundo, possuir vitalidade espiritual. Vitalidade espiritual é uma vida espiritual ativa. Não é dizer que é crente apenas. Vida espiritual ativa é prática. Prática. Ser crente de verdade. No casamento, na criação de filhos, no comportamento, nas atitudes, no exemplo. O marido deve ser um líder espiritual. A mulher sábia edifica a sua casa. Veja bem, vida espiritual ativa. Aleluia. Muito bem, vamos para uma nova característica. Mais uma característica. Uma outra característica indispensável para um casamento ser feliz é a capacidade de perdoar. A capacidade de perdoar a esposa, a capacidade de perdoar o marido nas suas fraquezas. Se você me perguntar se a irmã Sandra é perfeita, eu vou dizer a você que não é. Se você perguntar à irmã Sandra se eu sou perfeito, ela vai dizer que não é. Ela sabe meus defeitos. Ela sabe minhas fraquezas. Eu sei os defeitos dela. Eu sei as fraquezas dela. Mas sabe o que é que acontece? As fraquezas dela, os defeitos dela não me incomodam. Não me incomoda porque o amor tudo suporta. O amor ágape tudo crê, tudo espera. O amor ágape é sofredor. O amor verdadeiro, ele não vê isso. Ele vê as virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados, é assim que Deus nos ama. Deus conhece todos os teus defeitos. Deus conhece todas as tuas fraquezas. Deus conhece todas as tuas falhas. Mas nem por isso Deus te despreza. Deus te ama e não lança em rosto a tua fraqueza. Não. Deus sabe que você é fraco, mas não vive lhe rejeitando por causa da sua fraqueza. O que Ele puder para fazer você feliz, Ele faz. Ele só não lhe dá aquilo que Ele sabe que vai lhe prejudicar. Deus só não lhe dá aquilo que Ele sabe que vai lhe prejudicar. Se você pode ter alguma coisa que vai ser bom para a sua vida espiritual, Deus te dá. Eu costumo dizer muitas vezes para os obreiros, para aqueles que fazem a obra de Deus: olha, se você precisar de um avião para fazer a obra de Deus, e Deus vê que é verdade, você precisa, Deus te dá um avião. Quanto mais um carro. Sabe por que Deus não dá muitas coisas às pessoas? Porque as pessoas não vão usar para a glória dele. Não vão usar para a glória dele. Então no teu casamento, o que você precisar, Deus te dá. Agora desde que seja para a glória dele. Então veja bem, você precisa entender
que você precisa ter disposição para perdoar sua esposa, seu marido, seja lá em que for. Ame seu marido e perdoe. Ele é o homem pior do mundo, mas você é casada com ele, ame seu marido. Eu fico olhando, irmã Sandra, o exemplo de Abigail. Abigail era casada com um homem mau, um homem grosso, um homem que vivia se embriagando, um mau exemplo dentro de casa, um homem que uma atitude dele quase provoca a morte de todo mundo, porque Davi já vinha com seu exército para destruir toda aquela família. Mas Abigail, uma mulher que a Bíblia diz que era bonita, uma mulher que a Bíblia diz que ela era inteligente, casada com um homem desse tipo, mas ela era prudente, sabia cuidar do seu marido, amava o seu marido com o amor de Deus, de modo que ela intercedeu diante de Davi pelo marido, intercedeu de uma maneira tão impactante, que Davi foi embora. Depois de muito tempo, quando o marido dela morreu, Davi se lembrou dela e mandou buscá-la para ser sua esposa, como ele era rei, pela inteligência dela, pela capacidade de amar. Então veja, meus queridos, que Deus, quando ama, Ele ama e não lança em rosto o defeito das pessoas. Saiba perdoar a sua esposa, saiba perdoar o seu marido. Perdoe por mais que ele seja errado, que ele tenha defeitos. Não olhe os defeitos dele. Eu não estou dizendo para você aceitar que ele lhe maltrate. Não estou dizendo para você aceitar tudo que ele quer com você. Não, se imponha, se valorize como mulher, como homem, seja lá o que for. Se valorize. Porém, um coração pronto para amar. Tá certo? Então, se você quer ter um casamento forte, um casamento feliz, você tem que ter disposição para perdoar. Como é que eu vou ser feliz com minha esposa se eu vou andar com ela e vou ficar o tempo todinho olhando para ela com o coração cheio de mágoa, ressentimento? Ah, já falei com muitos casais assim. Me lembro de uma vez que eu fui visitar um casal e eu cheguei lá naquela casa. Olha, o ódio estava estampado na face da esposa, nervosa, tensa, tremendo. Oh, irmãos, quantos casais que passam a vida se desgastando emocionalmente. Isso é um esforço, irmãos, terrível. Isso causa estresse, nervosismo, ansiedade. A pessoa pode entrar até no estado de depressão. Casais que vivem assim, com mágoa um do outro, convivendo no mesmo lar. Não é isso que Deus tem para você. Então veja bem, eu falei em disposição de perdoar. Mas agora eu quero falar em uma outra característica. Você também tem que ter disposição para fazer mudanças na sua vida. Eu quero mudar para melhor. Você tem que ter disposição na sua vida para mudar. E mudar para melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Sandra, eu vou te dizer uma coisa aqui. Você sabia que eu vejo, não estou dizendo isso por hipocrisia, estou dizendo diante do meu Deus. A cada dia eu vejo você melhorando, irmã Sandra. A cada dia eu vejo você melhorando no seu comportamento, como esposa, na sua vida espiritual, no seu amor, em saber perdoar. E é isso, irmã Sandra, que faz com que Deus te abençoe. Aleluia. E eu digo isso de todo o meu coração e me sinto feliz. Sabe por quê? Porque eu sei, irmãos, que ela, para fazer isso, ela não faria se eu não tivesse semeando, procurando semear o amor. Se eu não tivesse me esforçando diante de Deus para tratá-la da melhor maneira. Estou falando isso porque ela sabe que eu me esforço, que eu luto,
que eu me preocupo com ela. Ela vai viajar e eu fico preocupado com ela. Não é essa viagem que eu vou fazer com ela, não. Ela vai ter que fazer uma viagem sozinha também. E eu fico preocupado com ela. Eu fico perguntando a ela como é que vai ser. Vamos arrumar uma maneira de fazer da maneira melhor. Quando você chegar lá, vai ser assim, assim. Tem que fazer isso. Eu fico preocupado com ela porque eu quero o melhor para ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós precisamos mudar. Você tem que entender. Se você quiser ser feliz no seu casamento, ter um casamento duradouro, você vai ter que mudar para melhor em algumas coisas. Vai ter que mudar para melhor em algumas coisas. Eu preciso a cada dia melhorar. A palavra de Deus nos diz que a vida de um justo, ela é como a luz da aurora. Eu falei aqui em vitalidade espiritual. É uma condição necessária para o casamento ser feliz. E a Bíblia diz que a vida de um justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada dia mais. Ela vai brilhando, brilhando. Quando amanhece o dia, não é? Durante o dia, quando amanhece o dia, o sol começa a nascer e vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, não é? A vida de um justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Então, disposição para mudanças. Uma outra coisa também que precisa haver para um casamento feliz é sabedoria na resolução de conflitos. Ou seja, saber agir na hora certa, saber falar na hora certa. Ora, vai ter momentos que eu vou chegar em casa e vou encontrar a irmã Sandra tensa. Ela pode estar nervosa com alguma coisa. E eu tenho que saber suportar a fraqueza dela e não partir para cima dela, discutindo também que você tem que me respeitar. Não, eu tenho que respeitar ela. Respeitar os momentos de fraqueza dela para que ela me respeite nos meus momentos de fraqueza também. E quando houver um conflito, quando houver um atrito, muitas pessoas pensam, irmãos, que incompatibilidade de gênio é motivo de separação. Você vai ver que a maioria dos divórcios, você vai encontrar lá motivo da separação, motivo do divórcio, incompatibilidade de gênios. Amados, isso é a maior loucura. Você não vai encontrar alguém que seja 100% compatível com você, não. Isso é loucura das leis humanas, as leis loucas. Incompatibilidade de gênero. Me diga uma coisa, qual é o casal perfeito? Me diga. Só tinha um casal perfeito na história da Bíblia. Sabe quem é? Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva antes do pecado. Foi o único casal perfeito, irmã Sandra. Não tinha mais casal, não tem mais casal perfeito. Então, todos os casais, irmãos, eles não têm compatibilidade de gênios. Vão ter problemas. Aí o que é que acontece? Não tem sabedoria para solucionar os conflitos, querem agir pelas emoções. A ausência de Deus, a ausência de vitalidade espiritual, a ausência de Deus no casamento, aí parte para cima do outro para brigar, não sabe esperar para falar na hora certa, não tem paciência. Aí o casamento vai se acabando, fica aquele casamento sofrido, não é? Então, tem que saber usar diálogo, tem que saber orar, tem que saber se preparar, falar de acordo com a palavra de Deus, falar com palavras mansas, esperar o momento certo, ser humilde para saber chegar para a esposa, para o marido e pedir perdão também. Existem 3 palavras que todo casal devia dizer um para o outro: me perdoe, eu te amo e você tem razão. Aprenda isso aí. Olha, me perdoe,
eu te amo, você tem razão. Eu vou repetir, repita comigo. Você que está me ouvindo, se você colocar isso em prática no seu casamento, você vai ver que você vai conseguir resolver todos os problemas. Aleluia! Me perdoe, eu te amo, você tem razão. Às vezes você está até certa, às vezes você está até certo. Mas quando você diz me perdoe, eu te amo, você tem razão. Se ela estiver errada e ela tem o Espírito Santo, ela vai saber que está errada. Por isso que o casamento tem que ter vitalidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que deve existir no casamento. Uma outra coisa que é indispensável para um casamento feliz: intimidade e satisfação sexual. Preste atenção. Intimidade e satisfação sexual. O marido não tem que ter vergonha da esposa em nada. A esposa não tem que ter vergonha do marido em nada. Os dois têm que saber se abrir um com o outro, porque são uma só carne. Do mesmo jeito que tem que se abrir um com o outro, tem que saber respeitar um ao outro. A liberdade na relação sexual, ela depende da ação do Espírito Santo na vida dos dois e da aceitação de um e de outro. Veja bem, não adianta, marido, se você quer algo da sua esposa e ela não quer, você forçar. Isso não é amor, isso é desrespeito. Ah, você não me ama porque eu quero isso e você não quer. Isso é desrespeito, você está sendo egoísta. Quem ama não faz a sua própria vontade, faz a vontade do outro. O amor ágape é assim. Deus, Ele nos amou, irmãos, quando nós éramos ainda pecadores. Ele, sendo perfeito, deu sua própria vida por nós. Então, meus amados, eu tenho que entender que muitas vezes eu tenho que abdicar de muitas coisas minhas por amor à minha esposa. E tenho que mudar. Tá lembrado que um dos pontos que eu falei foi disposição para mudar? E tenho que mudar. Eu tenho que respeitar minha esposa. Ela tem que me respeitar. Mas nós precisamos ter intimidade para conversar, ter liberdade para conversar um com o outro, ter uma vida sexual satisfatória. Uma vida sexual onde a mulher sabe que ela não é dona do seu próprio corpo, mas é o marido. Que o marido sabe que ele não é dono do seu próprio corpo, mas é a esposa. Olha lá. Então, se a esposa é dona do corpo do marido, o marido tem que respeitar a esposa, porque ele não manda no próprio corpo, quem manda é a esposa. Então, se eu quero alguma coisa que a irmã Sandra não quer, eu tenho que respeitar ela. Será que estou sendo claro para você? Então, amados, essa liberdade é uma liberdade que tem que ser dirigida pelo amor ágape. Tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Pela presença de Deus na relação sexual do casal. A gente vê aí, meus amados, muitas mulheres frustradas, muitos homens frustrados. Por quê? Porque não conhecem um ao outro. Pensa que intimidade sexual é posição. Pensa que intimidade sexual é liberdade total. Pensa que é fazer tudo que dá na cabeça. Não! Intimidade sexual está revestido de amor, e o amor ágape. Respeito, consideração, amor verdadeiro, limites dentro da vontade de Deus, respeitando um ao outro, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados, a Bíblia, ela ensina tudo. Sexo não é pecaminoso. Deus criou o sexo. Um dos propósitos do sexo, além da procriação, que foi o primeiro grande propósito de Deus, é a procriação. Mas um dos propósitos do sexo também é melhorar o relacionamento do casal, a intimidade.
Os dois devem conversar sobre o assunto, o que é que agrada, o que é que não agrada. Não existe intimidade sexual sem intimidade interpessoal. Eu vou repetir isso. Não existe intimidade sexual sem intimidade interpessoal. Ou seja, se eu não respeito minha esposa, se ela não me respeita, se eu não a considero, se ela não me considera, existem bloqueios, barreiras. E quando se parte para uma intimidade que vai além da intimidade interpessoal do relacionamento, das conversas, das brincadeiras, sabe o que é que causa? Frustração, desgosto. Eu não queria assim, não é desse jeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, um casamento, ele tem que ser algo que realmente produza felicidade na vida do casal. Deus não fez o casamento para que os dois vivam como dois irmãos dentro de casa. Deus também não fez o casamento para que os dois vivam como se fossem dois inimigos ou cheios de mágoas um com o outro. Mas Deus fez o casamento onde os dois devem ser uma só carne. Devem pensar muito parecidos. Aleluia. Devem ter os gostos parecidos. Porque começam a se adaptar um ao outro. De modo que os dois passam a gostar das mesmas coisas. E se eu estou falando alguma coisa aqui, irmã Sandra, que não é do nosso convívio, que não é do nosso comportamento, eu estaria sendo hipócrita diante da minha esposa. Ela é parecida comigo, eu sou parecido com ela. Eu estaria sendo hipócrita e estaria sendo uma pessoa mais do que infeliz, porque estaria tentando esconder uma infelicidade com uma aparente felicidade. E não é isso que Deus quer. Eu declaro diante do meu Deus, diante de Satanás, diante da sociedade, diante de todos, eu sou feliz no meu casamento. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode ser feliz no seu casamento. Você pode ter um casamento abençoado. Um casamento onde Deus está presente. Um casamento onde você se sinta realizado. E essa bênção pode crescer a cada dia. Essa bênção desse casamento pode crescer a cada dia. Pode melhorar a cada dia. Porque é isso que Deus quer para o seu casamento. Deus não quer que você viva uma vida frustrado ou frustrada dentro do seu casamento. Deus quer que você tenha paz, que você viva a presença dele. Ame sua esposa como Cristo ama a igreja. Se esforce. Você não vai conseguir ser igual a Cristo, não. Mas se esforce. Você vai ver que quanto mais você se esforça para parecer com Cristo, mais você será feliz. E você, mulher, ame seu marido como a igreja a Cristo. Você verá que quanto mais você se esforça, você será mais feliz. Que Deus te abençoe e te ajude muito. Em nome de Jesus.